Olá, para você que não sabe ainda, eu sou Gilmar Novaes, eu sou administrador, empresário, sou investidor na Bolsa de Valores e nós estamos aqui hoje com este livro que nós vamos fazer um resumo sobre ele, chama-se Os Segredos da Mente Milionária. Eu vou fazer aqui o resumo, mas não só o resumo, eu vou também dizer algumas ideias ou insights que eu tive durante a leitura do livro e compartilhar com vocês essas ideias. Eu vou pedir para você se inscrever e dar o seu like aí agora, isso vai me incentivar a escrever os outros capítulos do livro, isso aí mesmo, vai lá. Dá o seu joinha. O livro ele faz primeiramente no capítulo 1, né? Ele faz uma analogia sobre um carpinteiro. Você pode querer ser um carpinteiro, ter as melhores ferramentas de um carpinteiro, mas se você não for de fato um carpinteiro, você não vai conseguir desenvolver a arte da carpintaria. Da mesma forma, existem as ferramentas da administração, do bom gerenciamento financeiro e diversas outras ferramentas. E essas ferramentas as ferramentas que vão deixar você rico e próspero, desde que você use essas ferramentas corretamente. Mas segundo o autor, você não vai conseguir ser rico, nem próspero, nem desenvolver o seu negócio, sem que primeiro você seja de fato alguém rico. O autor nos ensina que você precisa ser primeiro para depois ter. Ele menciona que riqueza é um resultado, pobreza é um resultado, doença é um resultado, e que esses resultados que se manifestam na nossa dimensão física, ou seja, na terceira dimensão, são consequência do nosso estado interior. E que se você quiser trocar os frutos da árvore, você tem que trocar as raízes da árvore. E esta raiz, ela está dentro de você. E todos nós temos o nosso modelo de dinheiro, que é uma programação que você tem a respeito dele. Aqui no capítulo 1, ele começa dizendo que nós temos 4 reinos dentro de nós. Primeiro, a programação, esta que está enraizada dentro de nós, que nós aprendemos quando a gente ainda era criança, com nossos pais, professores, mestres religiosos, cultura, etc. Este é o nosso modelo de dinheiro. E este modelo de dinheiro, ele é formado como? Por estes 4 reinos: programação, pensamento, sentimento e ação. Esses 3 combinados juntos geram os resultados na nossa vida. Primeiro você pensa, este pensamento gera em você um sentimento, este sentimento gera em você ações, hábitos, comportamentos, e são esses comportamentos que vai trazer o resultado seu. Segundo o autor, tudo se inicia no pensamento. E de fato, quando você começa a pensar em algo que você gosta bastante, você começa então a sentir sobre aquilo, as emoções daquilo. Se, por exemplo, você começa a pensar num negócio e você começa a imaginar que aquele negócio vai te trazer resultado, você começa já a sentir as emoções daquela realização. Isso já aciona em você uma espécie de estado de alerta para você perceber as oportunidades que existem. As oportunidades, elas sempre estiveram lá, só que você nunca tinha visto. A partir do momento que você começa a pensar sobre aquilo, sentir sobre aquilo, você começa a ver as oportunidades. Então você toma a decisão com base naquelas oportunidades, monta seu plano de negócio e as coisas começam a acontecer. Por isso que existe esse mecanismo descrito aqui pelo autor. Antes, por exemplo, de você querer comprar uma casa, então você não percebe as casas que estão ao seu redor. A partir do momento que você decidiu que vai comprar uma casa, você começa a observar e ver quantas casas boas existem. E você começa a fazer avaliação de preço, por exemplo, até que você ache a casa ideal por um preço ideal. Você descobriu a casa, por quê? Porque você começou a pensar sobre ela, sentir sobre ela, vibrar sobre ela. De repente aparece alguém vendendo uma casa, você fala, opa, é a casa que eu quero. Você toma a decisão e compra. Mas tudo começou quando você começou a pensar sobre a casa. Segundo o autor, esta programação, ou este modelo de dinheiro que nós temos enraizado dentro de nós, ele se estabelece basicamente por 3 maneiras principais, que é pela programação verbal, né? A programação por exemplo e a programação por um episódio específico. A programação verbal são aquelas palavras que você ouve quando criança, talvez dos seus pais, talvez dos líderes religiosos. Frases como esta: quem é rico não vai para o céu, todo rico é desonesto, caloteiro, ricos são gananciosos, egoístas. Essa é a programação verbal. Então o que acontece? Se você, por exemplo, ama a sua família e os seus pais e não querem desagradar os seus pais, porque os seus pais têm como valor a honestidade, aquilo fica marcado em você. E você não quer desagradar os seus pais porque você quer ser honesto. Então você quer realmente ter paz consigo mesmo.
Portanto, todas as vezes que você tem uma oportunidade, que aquela oportunidade vai melhorar a sua vida financeira ou vai fazer com que você fique rico, inconscientemente você recua, porque os valores é quem norteiam a sua vida. Porque lá no seu subconsciente você pensa, opa, não posso ser rico, porque se eu for rico eu vou ser desonesto, eu vou ser caloteiro, e eu tenho receio, eu tenho medo de não ser esta pessoa que eu sou hoje. Honesta, e eu estou muito bem assim e sou feliz assim. E é desta forma que você auto-sabota. E segundo o autor, você não consegue ter sucesso na vida por causa dessas crenças limitadoras que estão dentro de você, esse modelo de dinheiro. Esse modelo pode ser positivo, pode ser negativo. A outra forma é pelo exemplo. Como que se estabelece essa crença em você pelo exemplo? Às vezes, os seus pais já têm um modelo de dinheiro. Como diz o velho ditado, o fruto não cai longe da árvore. E às vezes você escuta os seus pais dizer coisas como: para que juntar dinheiro? A gente morre, deixa tudo aí. Eu não consigo juntar, eu gasto tudo. E você vê os seus pais em dificuldade financeira. Como você é criança ainda, você só absorve, você não consegue questionar aquilo para saber se aquilo é verdade ou não. Você acaba tomando aquilo como verdade, aquilo fica enraizado dentro de você. E desta forma você se sabota também. A outra maneira com a qual forma-se o condicionamento são eventos específicos. O autor menciona aqui de uma amiga dele, ou uma cliente, não me lembro, que não conseguia ter sucesso depois, numa conversa. Ela mencionou que o pai dela havia brigado com a mãe dela, parece que num restaurante, numa lanchonete, e lá o pai dela se infartou e veio a óbito, e aquela cena ficou gravada na mente dela. É um evento específico, é como se fosse um trauma, Então essa pessoa, segundo o autor, ela passou a ver o dinheiro como uma coisa negativa e passou a evitar o dinheiro, isso ficou gravado no seu subconsciente. Essa programação nossa, ela é formada pelo alinhamento, ou pela combinação, como eu já falei, dos pensamentos, sentimentos, emoções, ações, e elas vão produzir os resultados. Essa programação também é formada pela parte mental, pela parte espiritual, pela parte emocional e pela parte física. E este mundo físico, ele é apenas uma impressão. É como se fosse uma máquina impressora. Você tem uma ideia, escreve uma carta, escreve um texto, você transmite ali para o texto, Depois você vai e imprime. Depois de tudo, você tem nas mãos o papel que você pode ler. Aquele papel se materializou, mas tudo começou com uma ideia. A ideia de escrever a carta, a organização das palavras, dos textos, das ideias. Na nossa vida funciona mais ou menos assim também. Dito isto, qual a solução que o autor apresenta? Ele apresenta a seguinte solução. Você precisa seguir então 3 passos. Primeiro, a conscientização. Depois o entendimento, depois a dissociação. A conscientização, você, segundo o autor, você deve escrever frases que você ouvia sobre o dinheiro quando você era criança ainda, Que é a programação que você teve. Você escreve essas frases, depois você escreve como essas frases vêm afetando a sua vida. É um processo, porque você está se conscientizando. Depois de entendimento, Você vai, agora, pelo entendimento, você vai saber como essas frases estão afetando a sua vida financeira. Depois é o processo de dissociação. Você vai perceber então que esses hábitos representam apenas o seu aprendizado passado e não representa quem você é. A partir daí você pode decidir não viver mais segundo aqueles hábitos. É uma questão de decisão. O hábito, às vezes, o sentimento, às vezes pode estar lá, mas você toma uma decisão por si próprio. Você diz, não, agora eu já tenho consciência que esse é um modelo que não é meu, isso foi colocado em mim, mas eu não preciso viver segundo este modelo. Você pode fazer isso também com a programação pelo exemplo, escrevendo sobre quais são os hábitos que os seus pais tinham quando você era criança. O ato de escrever vai fazer com que você tenha consciência de que eles existem. Por quê? O primeiro passo é você descobrir que o problema existe. Tudo começa por aí. Depois vem o entendimento, aí você entende que aquilo vem afetando a sua forma desta e daquela maneira. Depois a dissociação, você não precisa viver daquela mesma forma, porque você tem a sua vida própria. O raciocínio psicológico me parece muito com o raciocínio do psiquiatra Augusto Cury. Quando eu li um livro sobre isto, ele diz da seguinte forma: quando você tem um pensamento negativo que te incomoda, você usa 3 processos. Duvide daquele pensamento, critique aquele pensamento e determine. Duvide, pergunte-se, será que isso é verdade mesmo? Esse pensamento é meu? Isso que eu estou pensando realmente faz sentido? Critique, questione. Dessa forma você vai desconstruindo esse pensamento e determine. Você vai determinar que você não vai agir segundo aquele pensamento ou não vai viver segundo ele. Em cada capítulo do livro, o autor apresenta alguns princípios e declarações. Ele mostra o princípio. Aqui, por exemplo, no capítulo 1 tem esse princípio aqui que diz:
Se você quer mudar os frutos, tem que trocar as raízes. Se você quiser alterar o que está visível, tem que alterar o que está invisível. O outro princípio que ele deixa aqui é dinheiro, riqueza, saúde, o seu peso, são tudo causas e que nós vivemos no mundo de causas e efeitos. E em cada capítulo do livro, ele dá algumas declarações para você falar em voz alta. Você diz, por exemplo, para você mesmo: as coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Eu escolho adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade e o meu sucesso. Depois que você fala esta declaração, você diz: eu tenho uma mente milionária. Outra declaração que o autor coloca aqui é esta: o exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nesta área sou eu quem escolho. Depois você diz para você mesmo: eu tenho uma mente milionária. Funciona assim, o autor descreve, ensina e depois ajuda você a fazer na prática, internalizando os princípios da riqueza e já te dando as declarações prontas para você falar com você mesmo. Você pode aí até usar algumas técnicas, como por exemplo, você pode escrever as declarações, né? Você grava num áudio, você tem que usar um editor de áudio para isso. Aí você coloca um fundo musical, né, que induz você a um estado de relaxamento. E enquanto você dorme, você escuta a sua própria voz fazendo as afirmações e as declarações. Desta forma você vai formando a sua maneira de pensar, reprogramando e tendo aí o pensamento milionário, a mente milionária. Este aqui é o resumo do capítulo 1 do livro Os Segredos da Mente Milionária. Pessoal, se você gostou deste conteúdo, do resumo e desse capítulo 1, comente aí e diz que você quer também o resumo do capítulo 2. Desta forma eu posso fazer o do capítulo 2, do 3, depois posso juntar todos esses capítulos num só e fazer o resumo do livro completo, tá ok? Obrigado!